Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje é os essênios e o despertar da consciência. Hoje nós estamos gravando esse vídeo numa sexta-feira e ao final do ciclo da semana onde nós estudamos os planos da consciência. Só para a gente relembrar, os 4 planos da consciência: plano físico, que é a mente consciente; o plano astral, que é a mente subconsciente; o plano mental, que é a mente psíquica, e o plano espiritual, que é a mente inconsciente. E nós iremos estudar hoje os essênios. Por que os essênios e o despertar da consciência? Há mais de 2000 anos, porque os essênios, eles praticamente começaram a aparecer 2 séculos antes de Cristo e existiram até o ano 56, mais ou menos, depois de Cristo. Aí dizem que os essênios se uniram aos nazarenos e formaram as primeiras comunidades cristãs, que eram comunidades gnósticas, que não tem nada a ver com o cristianismo que nós temos hoje. Isso antes do Império Romano se unir e formar a Igreja Romana, que depois se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os essênios viveram até mais ou menos os 56 depois de Cristo e aí formaram as primeiras comunidades cristãs, e que eram os primeiros cristãos gnósticos. Eles viviam praticamente em 2 locais. Um grupo vivia na região da Cisjordânia, lá do Mar Morto, naquela região do Mar Morto. E uma outra grande comunidade vivia no Egito, então perto de Alexandria. Inclusive, dizem que eles atuavam muito na questão da biblioteca de Alexandria. Então, esses 2 grupos de essênios eram uma espécie de, vamos dizer assim, uma seita dentro do judaísmo, né? Não podemos considerar se era seita ou não, mas era um grupo de pessoas que viviam em comunidades fraternas, e eles tinham algumas características muito interessantes. Por exemplo, já naquela época, eles da comunidade, eles tinham uma espécie de uma iniciação para aqueles que queriam participar da comunidade. O adepto tinha que passar 1 ano, em estágio, como aspirante. Depois de 1 ano ele era aprovado para entrar dentro da comunidade. Daí ele ficava mais 2 anos ainda num período de adaptação, e após 3 anos ele podia ser admitido na comunidade dos essênios, e depois de 3 anos ele passava então a estudar as escolas do Mistérios, e ele ficava estudando por 7 anos. Portanto, para você se tornar um essênio naquela época, demoraria em torno de 10 anos. Se você considerar que a vida dos essênios, eles viviam em torno de 120 anos, mas na época, o povo que vivia naquela região, a média era de 30 anos, Ou seja, se você estudava 10 anos, era 1/3 da vida praticamente estudando. No entanto, após você ser admitido como essênio, os essênios mesmo chegavam a viver 120 anos. A principal característica dos essênios, eles tinham a comunidade, eles eram terapeutas. Eles cuidavam das pessoas doentes. Eles hospedavam as pessoas que passavam para as suas comunidades e faziam tratamento de cura dessas pessoas. E a cura deles era feita de 3 processos. Primeiro, pela alimentação, eles faziam uma sequência de alimentação e remédios naquela época baseados na alquimia, muito parecido com o que é hoje a homeopatia e os florais e os óleos essenciais. Esses eram as características da alimentação e os remédios para a cura do paciente. O segundo trabalho que eles faziam com os pacientes na cura era a meditação e a filosofia. Eles passavam conhecimento para o paciente e, através da meditação, o paciente se autoconhecia e, dessa maneira, ele encontrava a cura para doenças físicas, psíquicas e espirituais. E o terceiro método que eles usavam no processo da cura do paciente era o uso da vibração. Então eles usavam muito as mãos.
um pouco parecido com o que é hoje o Reiki, ou então o passe dos espíritas, o Jorei, né? Ou seja, eles usavam muito a energização pelas mãos. Esse era o método que os essênios usavam para as suas terapias do amor. Tanto que a palavra hospital vem dos essênios, porque eles eram hospedeiros, ou seja, eles hospedavam os doentes, e a palavra hospital vem exatamente de hospedagem, de hospedaria. Muito bem. Os essênios também tinham uma vida muito regrada, né? Eles eram pessoas que acordavam muito cedo, antes do sol nascer, e dormiam, também eles dormiam logo depois do crepúsculo. E eles tinham uma vida muito voltada para a natureza. A grande característica dos essênios era o processo de despertar e expansão da consciência e o uso da inteligência natural. Eles eram muito naturalistas, eles viviam em prol da natureza e o trabalho deles era no campo. E coisa interessante, não havia nem trabalhadores remunerados e nem escravos. É uma metodologia totalmente diferente, que é o padrão da fraternidade, ou seja, ele não tinha nenhum modelo capitalista que pagava para a pessoa trabalhar para eles, e também não tinham escravos, que é meio que um modelo um pouco mais, aquele modelo um pouco mais comunista, socialista, que na verdade você trabalha em prol do governo e o governo dá para você toda a alimentação. Então eles já tinham um modelo de vida totalmente diferente dos atuais padrões políticos e econômicos da humanidade. Mais uma característica interessante dos essênios é que na comunidade não existia nem pobres e nem ricos. Eles dividiam tudo. Não existia miséria, existia fartura, abundância em tudo. Mas também não existia aquela pessoa que acumulava riquezas. Até porque eles não tinham posse. E pelo fato de eles não terem posse, tinha uma outra coisa que é interessante, que é a questão seguinte: eles jamais entravam em conflitos, em guerras, porque eles não tinham essa questão de dominar, de querer conquistar, eles não invadiam terra do outro, que era uma característica daquela época. Eles viviam uma vida muito com ética. Se você cometesse qualquer corrupção, qualquer mentira, era severamente punido. Essa era a característica dos essênios, e entre os essênios, os principais nomes daquela época, podemos citar o profeta Elias, né, e também João Batista, o primo de Jesus, e também o apóstolo João e o apóstolo Tiago, né, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, João e Tiago, que escreveram alguns livros importantes dos gnósticos, entre eles o Apócrifo de João, que nós estamos estudando aqui na Metacosmo, e o Evangelho de São Tomé. João e Tiago escreveram esses dois livros que são importantíssimos para nós compreendermos quem são os essênios e o verdadeiro conhecimento deixado por Jesus. Jesus, que não era essênio, ele era nazareno, mas ele se uniu quando ele se encontra com seu primo João Batista. Ele passou a fazer união com os essênios e por isso os discípulos de Jesus, né, eram exatamente uma parte de essênios e outra parte de nazarenos, e aí que surgiram os primeiros cristãos. E é por isso que no ano 56 depois de Cristo, praticamente os essênios sumiram e nós temos muito pouco conhecimento sobre os essênios. Isso foi só ser alterado quando em 1945 foram descobertos em Nag Hammadi, né, a biblioteca de Nag Hammadi, os livros apócrifos, e depois em 1946, com os manuscritos do Mar Morto, começamos a descobrir um pouco mais sobre o que eram os essênios, o que eles faziam, como eles viviam e como era a vida deles. Bom, agora, por que eu estou trabalhando os essênios nesse processo do despertar da consciência? Os essênios, eles tinham um trabalho espiritual muito interessante. Eles faziam evocações aos mundos angélicos.
Vamos analisar um pouco como que funciona as consciências, né? Já que nós estamos terminando nessa semana dos planos da consciência, nós temos a consciência microcósmica, que é a consciência humana, e nós já falamos que, através do código da consciência, a manifestação do Uno em 7 dimensões. Então, portanto, nesta consciência microcósmica, nós temos 7 dimensões para manifestar a nossa consciência. Nós sabemos também que existem 2 consciências superiores, a consciência crística e a consciência cósmica. A consciência crística equivale da 8ª à 14ª dimensão, e a consciência cósmica da 15ª à 21ª dimensão. Os essênios, eles faziam um trabalho de evocação espiritual e da forma como eles viviam dos seres angelicais. E os seres angelicais, nós sabemos que eles vivem nas 7 dimensões da consciência crística, ou seja, da 8ª à 14ª. Só que eles também faziam evocações para que você pudesse acessar a consciência cósmica. Então, entre a consciência cósmica, que são 7 dimensões superiores do plano espiritual, e a consciência microcósmica, que são as 7 consciências do humano, né, existia um vácuo que era formado pelos anjos. E para isso, eles tinham uma forma de espiritualidade que se chama os 7 espelhos. 7 espelhos, que nós aqui na Metacosmo traduzimos como 7 verbos. Por que 7 espelhos? Eles espelhavam a evocação de anjos nesse espelho para fazer uma referência cósmica, e da mesma maneira espelhavam mais 7 anjos cósmicos para fazer uma evocação no mundo das formas. Então eles tinham 7 anjos que eles evocavam. Os 7 anjos deles eram: o primeiro anjo é o anjo do sol, o segundo anjo, o anjo da água, o terceiro do ar, o quarto da terra, o quinto, o anjo da vida, o sexto, o anjo da festa, e o sétimo, o anjo da mãe terra. Esses eram os anjos que eles evocavam para o mundo da forma, o mundo exterior. E tinham 7 anjos do mundo interior que eles evocavam, que eram os anjos, teoricamente, da consciência cósmica. Quais eram esses anjos? Para o anjo do sol, eles evocavam, correspondente no mundo cósmico, o anjo do poder. Para o anjo da água, tinha na equivalência o anjo do amor na consciência cósmica. O terceiro anjo, que era o anjo do ar, né, tinha do outro lado o anjo da sabedoria. Ao quarto anjo, ao anjo da terra, do outro lado eles evocavam o anjo do trabalho. Aí o quinto anjo, que é o anjo da vida desse lado, do outro lado eles evocavam o anjo da cura. O sexto anjo, que é o anjo da festa desse lado, do outro lado o anjo do silêncio. Desse lado o anjo da alegria e do outro lado o anjo do silêncio. E finalmente o sétimo anjo desse lado, que é o anjo da mãe terra, né, da mãe natureza, do outro lado eles evocavam o anjo do pai celestial. 7 anjos cósmicos e aqui 7 anjos, digamos assim, do mundo das formas. E no meio eles colocavam os 7 espelhos, eram 7 ações, 7 formas de eles colocarem a evocação desses anjos. Parece alguma coisa muito poética, mas não é muito poética. Por quê? Como que eles faziam a evocação desses anjos? Por exemplo, para o anjo do sol, que tinha sua equivalência na consciência cósmica, que é o anjo do poder, o que eles refletiam? Eles refletiam a luz, o calor. Eles refletiam a maneira como o sol fazia a vida deles. Eles analisavam o fogo e ao analisar o fogo, a energia da vida deles, eles estavam evocando oficialmente os anjos, tanto do sol como do poder do outro lado.
Já o da água, por exemplo, como que eles refletiam sobre o anjo da água? Quando chovia, eles faziam evocações à chuva, porque para eles a chuva não era simplesmente chuva, era a fertilidade. Eles faziam referência ao anjo da água, a questão do seu sangue, a questão das águas dos rios, do mar, a água que bebia, tudo isso era a evocação do anjo da água e do outro lado o anjo do amor. Já, por exemplo, a do ar, eles meditavam sobre o anjo do ar através dos perfumes, das essências. Então, todos os dias, eles tinham como técnica cheirar as flores, usar incensos, para evocar o anjo do ar e do outro lado o anjo da sabedoria. Ou da terra, eles meditavam sobre o quê? Sobre exatamente as sementes e os animais. Por exemplo, eles refletiam muito sobre as abelhas e sobre as formigas, porque para eles as abelhas e as formigas eram o exemplo do trabalho cósmico, que faz o trabalho totalmente pelo amor, sem questionamento. E olha a importância para eles das formigas, que exatamente faziam a respiração da terra. E hoje nós muitas vezes não damos valor nem para as formigas e nem para as abelhas, né? Já ao anjo da vida, que do outro lado tinha o anjo da cura e da vida eterna, eles exatamente evocavam todo o seu trabalho para curar as pessoas, né? E aí vem o anjo da alegria, e da alegria era a celebração, eles celebravam muito as refeições, né? E do outro lado o anjo do silêncio. E finalmente a evocação do anjo da mãe terra, da mãe natureza, que era a sua integração com um meio natural, que é a inteligência natural, e do outro lado o anjo do Pai Celestial. Veja como que eles colocavam em prática, nas formas, o dia a dia. E desta forma eles cresciam seu despertar da consciência. E por isso, como espelho, eles aplicavam o verbo agir. E para nós, esses verbos representam os nossos 7 verbos do Código da Consciência, que é exatamente o criar para o desenvolvimento da criatividade, da colaboração e da compaixão, o conhecer, que é o aumento da produção mental, que é através do autoconhecimento e da filosofia, o confiar, que é a geração da autoconfiança e dessa maneira a saúde física, psíquica, emocional e espiritual, o conviver, que é a otimização do tempo, e aí, por isso que eles falavam muito do anjo do trabalho. O quarto, que é o cooperar, que para eles era a questão da terapia da cura, e para nós está exatamente no foco e na concentração. O sexto verbo, que é o celebrar, que para eles era o anjo da alegria, né? Que para nós é exemplo do perdão e da festa. E o sétimo, que é exatamente o completar-se, que é o altruísmo, que é a manifestação do amor, da compaixão, do perdão e do respeito. E para eles era o anjo da mãe natureza, que precisa de respeito, e do Pai Celestial, que é a característica do amor, da compaixão e do perdão. Agora, vamos colocar isso de forma bem prática no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo num momento em que a humanidade está passando por um terrível momento. Por incrível que pareça, parece que as forças, a grande fraternidade, percebeu no século XX que se eles não começassem a dar inspiração aos humanos, os humanos poderiam destruir o planeta Terra. No século XX, nós tivemos entre 1914 e 1919, a Primeira Grande Guerra Mundial. Nessa Primeira Grande Guerra Mundial, o que aconteceu? De uma certa forma, apesar dos Estados Unidos ter vencido a guerra, o que aconteceu foi o fortalecimento do modelo comunista e socialista da humanidade, surgindo a União Soviética. E aí, em 1934 até 1945, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com o vencimento novamente dos americanos, só que desta vez o fortalecimento de um segundo modelo, que é o modelo capitalista, gerando o que nós podemos dizer
do movimento da liberdade. De um lado a igualdade, a justiça, e do outro lado a liberdade. Mas, aí, qual que era a meta? Teria que ter uma terceira grande guerra para nós implantarmos a fraternidade? E aí, quando as forças perceberam que o homem, através do desenvolvimento da energia nuclear e da bomba, falaram: não, é melhor a gente, de uma certa maneira, interceder pela humanidade para que isso não aconteça. E deram um prazo até o ano de 1969 para que tudo isso fosse reorganizado e implantasse a fraternidade. No entanto, parece que os homens não conseguiram até 1969 fazer esse trabalho, mas de uma certa maneira evitaram, apesar da Guerra Fria, brigando os dois lados, a União Soviética contra os Estados Unidos, os homens não fizeram a terceira grande batalha. Em 1969, o nosso grande amigo espiritual, Chico Xavier, ele falou que os espíritos intercederam pela Terra e pediram um prolongamento da data para a implantação do modelo da fraternidade da humanidade. E essa data foi vencida em 2019. Coincidência ou não, logo em seguida começamos a ter um ciclo muito complicado na Terra. Até 2019 parece que o mundo estava caminhando, mas em 2019, logo nós tivemos uma grande crise sanitária e agora nós estamos vivendo o que nós poderíamos chamar o retorno de Sansão. Por que retorno de Sansão? Sansão é uma história bíblica que fala da briga entre Sansão e os filisteus. Sansão representava o povo judaico, o povo de Israel, e os filisteus é o povo da Palestina. Ou seja, isto lá há mais de 2000 anos já havia esta briga. A conquista da terra prometida, da terra santa, que é Jerusalém, sempre foi uma briga espiritual entre esses dois povos, achando que um modelo de uma religião abraâmica, que exatamente é o modelo característico de um tipo de igualdade e justiça, que é o modelo islâmico, que é um modelo um pouco mais rigoroso e na onde a população vive todos eles no mesmo status, a não ser os grandes, os sheiks, essas coisas todas. Fora isso, a população é tudo nivelada por baixo. E do outro lado, nós temos os israelenses, os judeus, que defendem uma outra maneira de ver o mundo, que é o da liberdade, do capitalismo, e por isso tem o apoio dos Estados Unidos. Essa briga na Terra Santa é exatamente para dizerem qual é a verdadeira religião, qual é o poder sobre aquela terra. Mas será que é esse o modelo ideal? Será que foi esse o modelo que o Mestre Jesus trouxe? Não. Exatamente, essas duas religiões que são abraâmicas não falam, citam o Mestre Jesus? Não, os judeus não reconhecem Jesus como mestre, e os islâmicos, Jesus é um grande profeta apenas. Mas nem o cristianismo, que defende a imagem de Jesus, também traz ao mundo o conceito da fraternidade. O verdadeiro conceito da fraternidade é o do cristianismo dos primeiros cristãos, dos gnósticos, que tinham sua base na fraternidade, e o modelo é exatamente a dos essênios. Ou seja, um remédio para nós mudarmos esse mundo é nós compreendermos toda essa mensagem que foi transmitida aos humanos a partir de 1945 e 1946, exatamente após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo começou a ter revelações da verdadeira espiritualidade, de como funciona a consciência cósmica. E é esse conhecimento que nós estamos transmitindo aqui na Metacósmico, através do Código da Consciência.
todo esse conhecimento e o aprofundamento desse conhecimento, nós estamos fazendo um curso do Código da Consciência, que é gratuito. Se você ainda não participa, vai lá e participe. Por quê? É fundamental para esse período da humanidade a compreensão de qual conhecimento tem por trás de tudo isso. Eu espero que essa informação seja muito importante para todos nós e eu desejo que esse final de semana a gente possa realmente começarmos a trabalhar a fraternidade, iniciando pela nossa própria família. Eu desejo a todos vocês um bom final de semana e seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.